Vamos então começando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. Muito boa tarde a todos, mais uma vez, bem-vindos a mais uma tarde do nosso primeiro sábado. Muitos de vós já têm vindo noutros meses, temos cá um grupo da Diocese de Braga, de Guimarães, da Diocese de Coimbra 6 grupos, temos um grupo da Diocese de Leiria Fátima, do Movimento da Mensagem de Fátima, vários grupos do Patriarcado de Lisboa, um grupo da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco e outro de Setúbal. Para aqueles de vós que estão cá pela primeira vez, como de costume, vou perguntar que ponham a mão no ar, só para termos uma ideia, se está cá alguém. Algumas pessoas, muito bem. Então vou só explicar muito brevemente em que é que consiste esta devoção dos primeiros sábados. Esta devoção consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, feito à Irmã Lúcia a 10 de dezembro de 1925. A Irmã Lúcia era religiosa doroteia, estava em Pontevedra, na Galiza, e Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus e trazia na sua mão, como na aparição de junho, o seu coração cercado de espinhos. E o menino Jesus é aquele que começa a falar e, durante a aparição, Nossa Senhora vai dizer à Irmã Lúcia: tu ao menos vê-de-me consolar. E explicou como é que ela o poderia fazer. Nossa Senhora disse à Irmã Lúcia que esta devoção então consistiria em fazer 4 coisas com uma intenção durante 5 primeiros sábados seguidos, ou seja, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, fazer estas 4 coisas, que é rezar o terço, comungar, confessar-se e fazer 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, meditando num dos mistérios do Rosário. 4 coisas com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. E a quem o fizer, Nossa Senhora, nesta aparição, promete assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. É uma aparição muito bonita, convido-vos a conhecer melhor, não será hoje nesta catequese. Então aqui no santuário nós temos esta oportunidade de fazer esta devoção todos os primeiros sábados, já rezamos o terço na capelinha e agora teremos um momento formativo que não faz parte desta devoção, mas que aproveitamos como forma de aprofundar a mensagem de Fátima. E depois então faremos a nossa meditação em contexto de adoração eucarística. Nestas catequeses deste ano temos vindo a percorrer diferentes temáticas da mensagem de Fátima, mas temos sobretudo feito um itinerário seguindo as aparições de Fátima. Hoje vamos nos dedicar à segunda aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, a 13 de junho de 1917. E nesta aparição de 13 de junho, que acontece aqui na Cova da Iria, sabemos que, para além dos pastorinhos, já estariam cerca de 50 a 60 pessoas que tomaram conhecimento que uma Senhora do Céu iria voltar a aparecer a 3 crianças e, por isso, estavam também presentes, também queriam ver. A aparição começa com um diálogo entre Nossa Senhora e a jovem Lúcia. Um diálogo em que Nossa Senhora lhes diz: quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço e que aprendam a ler. Depois direi mais o que quero. O diálogo continua
E se Nossa Senhora pede, agora é a vez da Lúcia pedir, e a Lúcia queria pedir-lhe para nos levar para o céu. E a resposta de Nossa Senhora é desconcertante. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. E Ele quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. E depois segue-se um dos diálogos mais conhecidos e, na minha opinião, dos mais bonitos da mensagem de Fátima. A Lúcia, assustada, triste, pergunta: e eu fico cá sozinha? E Nossa Senhora responde: não, filha, e tu sofres muito. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E a Lúcia conta-nos que depois do diálogo, Nossa Senhora abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu. E eu, a Lúcia, na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Nesta catequese vamos procurar aprofundar apenas alguns elementos mais interessantes deste diálogo e mais específicos desta aparição. Um deles é esta devoção ao coração imaculado de Maria como vontade de Deus e também como resposta à tristeza da Lúcia, da jovem Lúcia. O segundo aspecto que vamos tentar aprofundar é esta imagem do coração cercado de espinhos de Nossa Senhora que quer reparação. E depois, o significado profético do que viram na luz que é Deus. Então, sobre este coração imaculado, sobre esta devoção desejada por Deus, nesta aparição é dito que, de facto, Deus quer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E o Papa Bento XVI explicava no seu comentário à terceira parte do segredo que o coração imaculado é, segundo o Evangelho de Mateus, um coração que, a partir de Deus, chegou a uma perfeita unidade interior e, consequentemente, vê a Deus. Portanto, dizia Bento XVI, devoção ao Imaculado Coração de Maria é aproximar-se desta atitude de coração, na qual o fiat, seja feita a vossa vontade, se torna o centro conformador de toda a existência. Ou seja, Bento XVI explica-nos muito sucintamente o que é isso de um coração imaculado, para depois nos explicar o que é essa devoção a esse coração. Um coração imaculado, ou seja, sem mancha, diz-nos eles, é um coração que chegou à perfeita unidade interior e, portanto, vê a Deus. O coração de Maria é, portanto, modelo para nós de unidade e, simultaneamente, é um coração que nos fala de Deus que vê. Jesus, que é em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, permite que ela, a mãe, seja semelhante a Ele nessa imaculidade do coração. Ora, na Sagrada Escritura é claro que o vocábulo coração está na base de toda a relação religiosa ou moral do homem com Deus. É princípio de vida, de memória, pensamento, vontade e interioridade. E os textos do Antigo Testamento que falam sobre o coração novo, juntamente com muitos outros, fazem do coração a sede do encontro com Deus. Ora, podemos dizer que o coração de Maria é ícone dessa relação íntima que ela tem com o Pai, o Filho e o Espírito. O seu coração guarda, em primeira mão, todos os acontecimentos da vida de Jesus. Podemos dizer que o coração de Maria, segundo as fontes evangélicas, aparece como o berço de toda a meditação cristã sobre os mistérios de Cristo.
José Cristo Rei Paredes, claretiano, esclarece: procuramos contemplar o coração imaculado de Maria em chave teológica mais que puramente mariana. De facto, o mais importante é descobrir nesse coração humano o reflexo e a imagem melhor do coração de Deus. E estamos no mês do coração de Jesus e dizia-nos o Santo Padre, o Papa Bento XVI, que a devoção a este coração, que Deus quer que ao lado do coração de Jesus se venere o coração de Maria, esta devoção consiste então em termos as mesmas atitudes. E qual é a atitude principal de Maria? É um sim constante a Deus, que se torna marca da sua identidade e também pode e deve ser a nossa marca, a nossa identidade de cristãos, um viver centrados em Deus e na sua vontade. Portanto, se queremos ser devotos deste coração, podíamos nos perguntar: o que é que posso fazer para ser devota do coração imaculado de Maria? Ora, é procurar ter a mesma atitude de Maria, que o sim à vontade de Deus seja conformador de toda a nossa existência, ou seja, vá moldar todas as nossas decisões. Isto implica, antes de mais, uma vida de oração, como diz um autor, porque esse é o dinamismo do coração de Maria que queremos imitar. Um coração que vive, que bate neste ritmo igual ao do coração de Jesus. E a oração é este espaço de contemplação do rosto de Deus, que toma a iniciativa de se revelar. É o lugar onde podemos forjar essa unidade interior que tem o coração de Maria. Ou seja, ao querer a devoção ao coração de Maria, Deus pede-nos talvez que na relação filial com ela, na vivência dessa amizade de filhos com Maria, vamos adquirindo os seus hábitos, as suas atitudes, sendo isso, antes de mais, viver centrados em Deus e deixando que o nosso coração bata também ao ritmo do de Deus. Precisamos então, para isso, de nos encontrarmos com ela, para adquirirmos o seu modo de ser e deixar que se torne também o nosso coração imaculado como o dela. Em junho de 1917, o que Nossa Senhora pedia às 3 crianças, nesse encontro que tem com ela, era: quero que venhais aqui, no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço e que aprendam a ler. Talvez possamos compreender este pedido, aprendam a ler, como algum modo de literacia espiritual. Deixem-me dizer assim, gostei de pensar neste aprendam a ler, não só um pedido de aprender a ler com o nosso alfabeto, mas um pedido de Nossa Senhora de que saibamos ler o coração de Deus, ler o seu coração, que se apresenta como refúgio e caminho. Ler naquelas entrelinhas onde às vezes dizemos que Deus escreve, não é? Ou Deus escreve certo por linhas tortas, às vezes dizemos, pois é preciso aprendermos a ler nessas linhas às vezes tortas. Este ano também falamos muito da virtude da esperança, uma virtude que cresce na medida em que ouvimos o Senhor, em que sabemos ler aquilo que tem para nos dizer, em que confiamos nas suas promessas e nos lançamos para elas, como uma criança que dá os primeiros passos porque vê os braços da mãe estendidos a chamar por ela. Parece que foi isso que Nossa Senhora fez aqui em Fátima. Tantas vezes a Lúcia dizia que Nossa Senhora abriu as suas mãos. E faz-me pensar na imagem desta mãe que abre as mãos para que o filho caminhe para ela. Portanto, que ao contemplarmos e refletirmos sobre este mistério, sobre as palavras de Nossa Senhora, aquelas em que ela dizia nunca te deixarei, que possamos vê-la assim, com o seu coração como refúgio e caminho para Deus, e que, como a irmã Lúcia, não tenhamos medo de dar estes passos que é preciso darmos, na fé, na esperança, na caridade. Naquele segundo ponto que vos falava, dizia que aprofundaríamos um bocadinho esta imagem de um coração cercado de espinhos. Porquê um coração cercado de espinhos? Porquê é que Nossa Senhora faz questão de mostrar este coração? E é uma imagem que parece ser a imagem que mais nos fica desta aparição. Daí que até se tenha fixado esta imagem como uma das imagens de Nossa Senhora de Fátima.
Temos a imagem da capelinha e temos também esta imagem, que é quando aparece Nossa Senhora com o seu coração cercado de espinhos. É também uma das iconografias de Fátima, porque é uma imagem muito forte na mensagem de Fátima. A irmã Lúcia diz que, ao verem esse coração, compreenderam que era o coração imaculado de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade. Ou seja, uma coisa foi o que eles viram, mas ao verem esse coração cercado de espinhos, compreenderam intimamente que era o coração de Maria ultrajado pelo pecado. De facto, nesta imagem de um coração de mãe, ferido, aberto, somos inseridos de forma muito visual neste mistério de um Deus que se compadece da humanidade, também ela, de tantas formas, ferida, sangrante, no seu mais íntimo. Por isso, o coração cercado de espinhos de Maria é ícone da compaixão e misericórdia de Deus. E segundo alguns autores que se dedicaram mais aos temas da consolação e reparação na mensagem de Fátima, nós podemos falar do coração cercado de espinhos de Maria como uma referência a um certo sofrimento e tristeza de Deus, que aliás encontram outras representações na mensagem. Esse sofrimento e tristeza de Deus resultam do seu amor não correspondido, pelo que só com amor é que se pode viver e praticar a reparação e consolação. Como diria a própria irmã Lúcia no seu livro Como Vejo a Mensagem, Deus não quer ser servido por força, mas por amor, porque Deus é amor, e só o que se faz por amor a Ele e ao próximo por Ele é que lhe agrada, e por Ele é aceite e tem valor na sua presença. Ora, nada melhor que o coração da mãe para convocar o amor dos filhos. É como se Nossa Senhora conhece-nos bem, não é? Mostra-nos o seu coração cercado de espinhos e sabe que, sendo nossa mãe, nós, como filhos, quando um filho vê uma mãe a sofrer, faz tudo para a consolar, para reparar. O coração de Maria sofre por causa do seu filho Jesus, que é ofendido pelos muitos pecados e por causa dos seus filhos pecadores, que se encontram em perigo de perdição eterna. E esta dor domina o coração da Mãe de Deus e dos homens. Portanto, no sofrimento de Deus, o que está em causa é o homem, e a consolação dada a Deus é para o homem, porque ele é que carece de consolação e reparação. O coração de Maria, cercado de espinhos, provoca nos pastorinhos o movimento contemplativo de quem, ao ver intimamente este mistério, percebe profundamente as implicações do pecado e a necessidade urgente de fazer reparação. Trata-se sempre de um diálogo de amor, sobre o amor, aquele que é dado por Deus e o que é negado pelo ser humano, e o que surge como fruto no coração dos que amam a Deus, esse amor reparador. Também nós somos convidados a contemplar esse coração, alimentando o desejo de reparar a imagem de Deus no homem, ou seja, de deixarmos que o Espírito Santo, que pairava sobre as águas na criação e descia como fogo sobre os apóstolos no cenáculo, que este Espírito possa remodelar a nossa semelhança com Deus. Para isso tem de contar com a nossa liberdade, que uma vez comovidos, impressionados com a paixão do Senhor, que está espelhada no coração de Maria, é também assim envolvida nesta oração pela humanidade. A oração de reparação que brota desta imagem do coração de Maria, cercado de espinhos, como resposta, é uma oração de amor, é um ato de amor. Mas algo muito curioso é que se eu dizia que esta é uma imagem tão forte desta aparição, este coração cercado de espinhos, reparemos qual é a imagem que fica na mente do pequeno Francisco. Lembro que ele não ouvia o que Nossa Senhora dizia. Então, a dada altura, depois da aparição de junho, perguntava o Francisco à Lúcia. E vejam bem no que é que ele pergunta. Para que estava Nossa Senhora com um coração na mão, espalhando pelo mundo essa luz tão grande que é Deus? O que permanece na mente do Francisco não são tantos espinhos, mas a missão desse coração, espalhar pelo mundo essa luz tão grande que é Deus. A luz que é Deus transborda do coração de Maria, desse coração ferido, aberto como o do seu filho.
o seu coração irradia a luz que é Deus pelo mundo. E é essa luz que se fala tantas vezes em Fátima, que penetra no peito, que faz ver em Deus, que revela, que ilumina a realidade, nós próprios e o futuro. Assim acontece com os 3 pastorinhos. O Francisco exclamava acerca das reações que ia vendo nas pessoas que os procuravam. Dizia o Francisco com tanta simplicidade: esta gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço e que aprendesses a ler. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus, no seu imaculado coração, nessa luz tão grande? Mas isso é segredo, não se lhes diz, é melhor que ninguém o saiba. Pois, se calhar, cada um de nós tem que descobrir essa luz tão grande que sai do coração imaculado de Maria. O Francisco, pequeno contemplativo, no coração cercado de espinhos, parece que já vê a luz da ressurreição e a universalidade com que é irradiada a partir daí. É que a possibilidade da reparação é lugar de esperança que nos aponta sempre para o para lá do sofrimento e da morte, que faz ver a vida eterna. E depois olhamos agora para aquele momento em que a Lúcia descreve que naquela luz se viram eles mesmos em Deus. A Lúcia diz-nos que o Francisco e a Jacinta estavam na parte da luz que se elevava para o céu e a Lúcia na que se projetava sobre a terra. O teólogo Franco Manzi dizia que em Fátima o Espírito Santo suscita uma revelação privada, mas harmonicamente diferenciada, quer a nível da sua nascente espiritual, quer a nível da sua foz espiritual. E o que é que ele queria dizer com isto? Por um lado, temos várias nascentes na mensagem de Fátima. O anjo, as palavras de Nossa Senhora, temos vários acontecimentos. Mas também temos 3, o que ele diz, uma foz espiritual em 3 ramos, que ele chama um límpido estuário com 3 braços. E quais são estes 3 braços? A vida da Lúcia, do Francisco e da Jacinta. Isto é, de alguma forma, o modo como cada uma das 3 crianças profetas, como ele lhes chama, encarnam a mensagem é também parte da revelação privada que temos em Fátima. E que, como todas as revelações privadas, vem iluminar aspectos da revelação pública que possam ser importantes para os dias de hoje. É como se disséssemos que a forma de viver a mensagem da Lúcia, do Francisco e da Jacinta são úteis para nós sabermos aspectos importantes que hoje Deus pensa ser importante para nós, que Deus nos diz ser importante para nós, para vivermos hoje. Nesta aparição de junho, parece-nos de facto que Nossa Senhora, de alguma maneira, parece que está a aprofundar a descoberta vocacional dos pastorinhos. Eles em maio já tinham dado o seu sim queremos, mas parece que nesta aparição vai mostrando o carisma a que são chamados. E para cada um tem um papel diferente nesse carisma. O Francisco e a Jacinta em breve iriam para o céu, onde seriam canal da luz que é Deus, a interceder por todos nós, como que a levarem a humanidade toda com eles para o céu ou para junto de Deus. E eles acolheram essa missão na perfeição. Querem entregar tudo, até a própria vida, como Jesus, com Jesus e em Jesus, no altar, que é o coração imaculado de Maria, por todos os homens e mulheres deste mundo. E por isso fazem, parece, aquele movimento ascendente que viam na aparição. À Lúcia cabia ficar cá mais algum tempo. E por vezes nós brincamos com esta expressão da Nossa Senhora, ao dizermos, bem, este mais algum tempo, para a Lúcia foi até aos 97 anos. Mas, na verdade, a irmã Lúcia, e vemos isto nos seus escritos, percebeu logo depois da aparição, ela percebeu que seria bastante mais tempo, como ela dizia aos primos. E mais, a Lúcia ficava para fazer com que Nossa Senhora fosse conhecida e amada. Ela percebeu ali a sua vocação.
Portanto, cada um dos videntes vai traduzir na sua vida uma experiência espiritual diferente, mas cada um dando relevo a diferentes aspectos da mensagem de Fátima. E na experiência de Santa Jacinta, encontramos uma imitação generosa de Cristo, servo sofredor e abandonado na cruz, enquanto que em São Francisco Marto vemos uma imitação contemplativa de Cristo escondido e silencioso. E talvez pudéssemos dizer que a Jacinta descobriu, pelas mãos luminosas de Nossa Senhora, a sua vocação de se unir a Cristo crucificado e com ele elevar ao céu todo o sofrimento da humanidade. Enquanto o Francisco veria a sua vocação de contemplar e consolar a Jesus, presente em todos os sacrários da terra, tornando-se ícone e modelo de todos os adoradores de Jesus na Eucaristia, que diante dele apresentam e levam ao céu o desejo de Deus que se encerra no coração de todos os homens e mulheres. Portanto, a Jacinta leva o nosso sofrimento, leva tudo isto ao céu, e o Francisco leva as nossas orações, as nossas horas de adoração diante de Jesus. Já a Lúcia percebe que a essência da sua vocação haveria de partir da sua confiança e amor ao coração imaculado de Maria, atravessando todo o século XX como testemunha de que vale a pena vivermos nessa confiança. Talvez possamos nós também pedir a Nossa Senhora que nos ajude a descobrir a nossa vocação, o nosso carisma, aquilo a que Deus nos chama a ser neste mundo, nesta hora da vida que vivemos. E será sempre algo para o bem de todos, e tomando como matéria a nossa natureza, os nossos dons e qualidades, mas totalmente tocados pela graça de Deus. E desta aparição, sublinho mais uma vez esta frase que para mim é a mais bonita da mensagem de Fátima e que acho que nestes tempos em que também a Igreja fala da importância da virtude da esperança, nos pode ajudar muito. Esta frase em que Nossa Senhora diz: não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E, portanto, o lugar onde também podemos conhecer o Senhor e podemos descobrir o que Ele quer de nós neste momento da nossa vida. Agora vamos aguardar a presença de Jesus na Eucaristia, que vai ficar entre nós. Depois, durante a oração inicial e bênção final, os que puderem poderão ajoelhar. Durante a meditação, podemos estar da forma que mais nos ajudar à meditação.
Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Do Evangelho segundo São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Nesta passagem, vemos Maria a ir em direção à casa da sua prima Isabel. E podemos talvez imaginar a jovem Maria
a subir a montanha, a percorrer aqueles cerca de 140 quilómetros desde Nazaré a Encarim. Poderiam ser talvez 5 a 6 dias de caminhada na montanha, como se de uma peregrinação se tratasse, naquele ano que seria a referência de todos os anos jubilares, o ano do nascimento do nosso Salvador Jesus. Essa viagem, feita de Nazaré para a região da Judeia, era um percurso considerável para a época, mas deveria ser também um caminho cheio de marcas de outros peregrinos que iam para Jerusalém. Um caminho onde se poderiam ouvir tantas histórias e fazer tantas experiências, no contacto tão próximo com a natureza, no silêncio próprio do caminho. Enfim, é bonito pensarmos em como Maria terá feito essa sua peregrinação, no que terá rezado, no que terá sofrido e ouvido, em como talvez esse caminho a possa ter ajudado a interiorizar as palavras que ouviu do anjo e o acontecimento que de repente lhe batia à porta. Neste ano de jubileu, somos recordados da importância de fazermos uma peregrinação, um caminho orante, em busca de ouvir e compreender mais profundamente a voz de Deus que nos toca, nos envolve e nos quer transformar. O Papa Francisco dizia-nos na bula de proclamação do Jubileu de Esperança: pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. A peregrinação a pé favorece muito a redescoberta do valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. A grande peregrinação dos pastorinhos foi numa dupla direção: para o céu, prometido por Nossa Senhora, e para a humanidade, que viram envolta em tanto perigo de destruição terrena e eterna. Tal como Nossa Senhora depois da Anunciação, os pastorinhos depois das aparições meteram-se a caminho no Imaculado Coração de Maria, que descobriram ser caminho para Deus, até passarem a porta santa do coração de Jesus, totalmente exposta na Eucaristia, de onde sai graça e misericórdia para toda a humanidade. Diante de Jesus, pensemos de que forma hoje nos colocamos a caminho. Como paramos para procurar no silêncio aprofundar a voz de Deus que nos fala da sua palavra, na liturgia, nos sacramentos? Neste ano de jubileu, que peregrinação posso fazer e de que forma? Qual é o caminho interior que posso fazer?
Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, queremos caminhar contigo. Jesus, queremos acolher a tua misericórdia. Diz-nos o texto de São Lucas que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Este é outro dos efeitos da presença de Nossa Senhora na nossa vida. É que quando a deixamos entrar, quando recorremos a ela, quando tomamos consciência de que é nossa mãe e acompanha-nos, então ela ajuda-nos nesta relação com o Espírito Santo. Ajuda-nos a ficarmos cheios dessa força do Espírito, que nos anima e ilumina no caminho da vida. Maria, como mãe, torna mais fácil a união a Deus Pai. Ajuda-nos a contemplar Jesus e torna mais fecunda a nossa abertura ao Espírito. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e cheia de alegria. Amanhã vamos celebrar a solenidade de Pentecostes e temos tido em várias dioceses a celebração do Sacramento do Crisma para tantas pessoas e jovens. Mas por vezes assusta ver como tantos parecem desperdiçar este dom. O que deveria ser o fim da iniciação cristã e, portanto, o início de algo grande, para muitos é apenas o fim de um percurso feito a pedido dos pais ou dos avós. Rezemos hoje a Nossa Senhora para que ela ajude a reacender o fervor do Espírito nas almas dos seus filhos, para que nos ajude a que a celebração do Pentecostes não seja mais uma coisa passageira nas nossas vidas, mas que nos lembre que estamos marcados com o selo do Espírito, que pertencemos ao Senhor, que somos da sua estirpe, como diria São Paulo. Ela vem recordar-nos sempre que somos habitados por Deus e chamados a tomarmos consciência de que nele vivemos, nos movemos e existimos. A certeza de sermos habitados por Deus é o melhor remédio para a ansiedade, o medo ou qualquer temor que nos paralise. E por isso, traz alegria, liberdade, paz. Isabel, ao receber Maria na sua casa, alegra-se. Sente essa leveza que traz a presença de uma mãe, que sempre conduz não a si mesma, mas a essa amizade com Deus. Na aparição de junho, quando a Lúcia fica a saber que o Francisco e a Jacinta iriam em breve para o céu, enquanto ela ainda ficava cá, o seu consolo foi o saber que o coração de Maria seria o seu refúgio e o caminho que a conduziria a Deus. Os pastorinhos encontraram em Maria a libertação de qualquer medo, como diziam o Francisco e a Jacinta à Lúcia, a certa altura em que a Lúcia teve de ir ser interrogada pelo senhor prior, a pedido da mãe, que queria que ela se desmentisse. Conta-nos a Lúcia que, à volta, corria ao poço e lá estavam os dois, o Francisco e a Jacinta, de joelhos a rezar. Logo que me viram, a Jacinta correu a abraçar-me e a perguntar como tinha feito. Contei-lhes. Depois disse-me: "Vês? Não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga." Que hoje tenhamos esta certeza de que aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga. No seu coração conduz-nos sempre a Deus. Pensemos diante de Jesus. Como recorro a Nossa Senhora? Como deixo que ela esteja na minha vida e seja facilitadora da minha relação com o Espírito Santo? Rezo com ela, peço-lhe que me ajude neste caminho de santidade,
Rezemos, Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia-nos o Espírito Santo. Jesus, queremos ser conduzidos por Maria até ti. Cheia do Espírito Santo, Isabel exclama: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E Maria dirá também o seu Magnificat: De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. As palavras de Isabel e de Maria revelam a universalidade da salvação que Jesus vem operar. É para todas as pessoas, para todas as gerações. Jesus é a grande esperança de toda a humanidade. Isabel fala de uma esperança que vê já a cumprir-se em Maria. Ela própria tinha concebido na sua velhice, quando já não esperava nada, e agora percebe que no ventre da prima está aquele que vem a resgatar a humanidade das trevas do pecado e da morte. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, nem uma força de vontade psicológica, mas é a certeza de algo que já se vê, muito embora ainda não se tenha realizado plenamente, e por isso é esperado. Desta esperança brota uma alegria profunda, que preenche a vida toda e que abarca o mundo inteiro. Foi esta a esperança que habitou o coração dos pastorinhos e que os fez oferecer tudo o que podiam para que todos pudessem experimentar a graça e a misericórdia de Deus. Eles tornaram-se fermento de unidade, comunhão e fraternidade, como percebemos pelos sacrifícios que faziam, pelas horas de adoração eucarística, pelos textos rezados, por todos aqueles que recorriam a eles e lhes pediam orações. O Papa Leão XIV, na homilia da missa do início do seu ministério, dizia-nos: Nós queremos ser um pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. Queremos dizer ao mundo com humildade e alegria: olhai para Cristo, aproximai-vos dele, acolhei a sua palavra que ilumina e consola, escutai a sua proposta de amor para vos tornardes a sua única família. No único Cristo somos um. E este é o caminho a percorrer juntos para construirmos um mundo novo onde reina a paz. A temática da unidade parece ser, de facto, uma das favoritas do nosso Papa Leão XIV. A unidade foi também uma temática muito importante no itinerário espiritual da Irmã Lúcia, como vemos num acontecimento que a própria Irmã Lúcia descreve no seu diário a 31 de dezembro de 1979. Ela descreve uma graça recebida, que é como um relâmpago que ilumina toda a sua vida. Esta graça está descrita no livro recente Viver na Luz de Deus e é referida como um verdadeiro testamento para o Carmelo e para toda a Igreja. A Irmã Lúcia descreve-a assim: Assim orava, com a fronte inclinada, na cela às escuras, com a janela cerrada. Quando sinto uma mão suave poisar-me no ombro esquerdo, levanto o olhar e vejo. Era a doce mãe que escutara a minha humilde prece. E ouviu a Lúcia Nossa Senhora dizer: Deus ouviu a tua oração e envia-me para te dizer que é preciso intensificar a oração e o trabalho pela união da Igreja, dos bispos com o Santo Padre e dos sacerdotes com os bispos, para conduzir o povo de Deus pelos caminhos da verdade, da fé, da esperança e do amor, unidos em Cristo, seu Salvador. No momento de silêncio, pensemos: como procuro crescer neste sentido de unidade, dentro da Igreja, como membro desta família?
E como procuro envolver nesta unidade, nesta família, todos os que encontro no meu caminho, sobretudo os mais pobres, os mais marginalizados ou os que estão mais desamparados. Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, com Maria e como ela, enche-nos da alegria do Espírito Santo. Jesus, torna-nos portadores do Evangelho. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramento, veneremus cerui, et antiquum documentum novo scedat ritui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ad utroque, comparsit laudatio. Amen. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue,
que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Louvai o Senhor, povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor, povos da terra, louvai o Senhor. Então, bom regresso a vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor.